De todos os mandamentos, o terceiro mandamento é aquele que as pessoas acham que é um mandamento menor. As pessoas descumprem e acham que não tem muito problema, que é o não tomar o nome do Senhor em vão. Mas isso vai mudar hoje, porque nós veremos a importância de não tomar o nome do Senhor e veremos isso agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para falarmos do terceiro mandamento. E o terceiro mandamento está lá, Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 7. Vamos ler. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Pois é, tá aí este terceiro mandamento que muitos, às vezes, até deixam passar batido. O nome do Senhor é só não falar por falar e amém. Mas este mandamento ele é extremamente importante. Esta família de mandamento fala sobre muita coisa importante. Fala sobre o respeito ao nome do Senhor. Fala sobre a submissão a Deus. Fala sobre respeitar a Deus, santificar o nome de Deus. Este mandamento, inclusive, está lá na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Dali a gente já começa a ver que este mandamento é tão importante que está justamente na oração do Pai Nosso. E nós vamos trazer 3 grandes lições que aprendemos com esse mandamento. E a primeira das grandes lições é justamente a que todo mundo fala. Não pode falar por falar o nome de Deus. Olha só isso. Os judeus, lá o povo hebreu, lá antigamente, tem um nome do Senhor que era um tetragrama. E esse nome era falado. Adão sabia pronunciar o nome de Deus e era falado. Só que com o passar do tempo, com o tamanho respeito que as pessoas tinham pelo nome de Deus, eles não falavam este nome a ponto de perder-se a pronúncia. Olha só que coisa! Chegou certas gerações que quando viram o nome de Deus ali, não sabiam como pronunciar esse nome. Porque os pais ensinavam que só poderia ser usado em um momento muito oportuno, num momento que precisasse mesmo. Então, este nome do Senhor foi se perdendo a pronúncia, a ponto de no hebraico as pessoas não falarem ou tentarem ler este nome. Eles usam outras expressões como Elohim, Adonai, tem outras formas de pronunciar como Hashem. Hashem significa o nome. Eles usam muito isso quando vai falar do nome de Deus, fala Hashem, que é falar sobre o nome. E tem também uma outra expressão também muito usada no hebraico para substituir o nome de Deus. Hakadosh Baruch Hu. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas essas expressões eu aprendi inclusive no canal Cultura Cristã. Que essa expressão, Hakadosh Baruch Hu, significa o Santo de Israel ou o Santíssimo. É usado então esses nomes ou essas expressões para substituir o nome de Deus. Na tua Bíblia Sagrada, quando você olhar lá no Antigo Testamento, tá lá Senhor, escrito com todas as letras em maiúsculo, ou até mesmo Jeová, é para substituir exatamente o nome de Deus, que é no tetragrama, que não tem como pronunciar. É muito forte isso. E de fato, nós cristãos, a gente usa o nome de Deus por qualquer motivo, o nome do Senhor Jesus Cristo por qualquer motivo. Antes, é bom mencionar João, capítulo 19, versículos 19 e 20. Quando Jesus morre na cruz, ele está lá na cruz, né? Quando ele está sendo crucificado, na verdade, está lá a inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esta inscrição foi escrita em latim, em grego e em aramaico, na língua dos judeus, na língua do povo grego e na língua do povo romano. Isso demonstra que o nome de Jesus ele é para todos os povos, é para ser pronunciado em todas as línguas, é para ser falado, é para que a gente possa ter o nome de Jesus não somente como algo sagrado, só simplesmente para as orações ou para a leitura da palavra. Mas não, o nome de Jesus ele deve ser pronunciado, deve ser usado, só que deve ser feito com respeito. É muito bonito. Nós brasileiros, quando a gente pega algo de alguém, quando você vai agradecer, você fala assim, muito obrigado, Deus te abençoe, sabe? Vai se despedir, vai com Deus, que Deus te acompanhe, que Deus te guie, Deus te guarde. É muito bonito nós usarmos. Como que você está? Estou bem, graças a Deus. Isso é para ser usado mesmo, é bonito. Isso demonstra o nosso respeito que nós temos em glorificar a Deus em tudo, em precisar de Deus em todos os momentos,
Nisso, ok. Mas muitas vezes a gente usa o nome de Jesus, o nome do Senhor, para coisas fúteis, sabe? Para coisas vãs, para fazer piada com o nome de Deus. E nós não podemos tomar o nome de Cristo em vão. Tomar o nome de Cristo para fazer piada, sabe? Para fazer certas brincadeiras, para fazer comparações indevidas com o nome de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, temos que ter respeito ao nome de Deus. Primeira lição é essa, não podemos falar por falar. E a segunda lição, que já começa a ficar mais grave, é: não podemos invocar o nome de Deus em vão. Mas óbvio, qual é a diferença de falar para o invocar? Quando eu falo em invocar o nome de Deus, eu estou falando sobre manipular a divindade, manipular o poder de Deus. É invocar para manipular. E isso é extremamente grave. Acontece direto, principalmente em ambiente pentecostal. Infelizmente, meus irmãos, vamos olhar um pouco para passagens bíblicas. Lembra de Pedro, quando ele está indo à porta formosa do templo, e ele olha ali, tem um homem coxo, né? Está escrito lá no livro dos Atos, capítulo 3. E Pedro chega para aquele coxo e ele diz claramente, quando o coxo pensa que vai ganhar uma esmola: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro invoca o nome do Senhor. Pedro usa do nome do Senhor para mandar aquele homem se levantar e andar. Vocês vão notar que depois, na sequência da passagem, algumas pessoas começaram a admirar Pedro, olharam, ficaram, nossa, admirado. E Pedro fala para eles: por que vocês estão olhando para mim, me admirando? Parece que fui eu que curei esse homem, mas não fui eu. Jesus Cristo, que andou por essas terras, que foi crucificado por culpa de vocês, ele ressuscitou, e é por este nome que este homem está são diante de vocês. É Jesus quem curou. Notem, Pedro invoca o nome do Senhor para uma cura. Mas depois Pedro, quando vê aquele homem curado e vê a multidão, Pedro diz que foi Jesus, foi o nome quem curou aquele coxo. Ele vai para o Sinédrio e ele dá a mesma declaração. E vocês percebam a importância de respeitar e não invocar o nome do Senhor em vão. Veja que é você se submeter ao nome de Deus de maneira que você entende que as coisas que acontecem porque Deus quer que aconteça. Você vai glorificar a Deus naquilo que aconteça. Você vai glorificar o nome do Senhor nos milagres que acontecem. Isso é santificar o nome do Senhor. Isso é dar honra ao nome do Senhor. Isso não é pegar os milagres que são feitos e atribuir a mim, mas sim a Deus. Invocar o nome do Senhor de uma maneira respeitosa, de uma maneira temerosa, é temer o nome do Senhor, é santificar o nome do Senhor. Pedro fez isso e o coxo se levantou. Agora nós percebemos que muita gente invoca o nome do Senhor em vão, ou muitas vezes invoca o nome do Senhor para benefício próprio. Irmãos, isso é muito perigoso. Em nome de Jesus Cristo você vai ser curado e em 3 dias você vai ver que a sua saúde foi restabelecida. Passou 2 dias e um homem morre. Como fica o nome do Senhor? Você fala: você está curado em nome de Jesus, não tome mais remédio, vá para a tua casa que está restabelecida a tua saúde. E a pessoa piora. Irmãos, não podemos invocar, tomar o nome do Senhor, dizer que Deus vai curar quando Deus não está dizendo que vai curar. É profetizar falando: eis que te digo. Nas profecias, quando diz assim: Deus está mandando eu dizer que isso e aquilo, e quando você vai ver, Deus não mandou dizer. Isso é invocar, é manipular a divindade. É você pegar Deus e diminuir Deus para o seu bel prazer. Simplesmente para proclamar o teu próprio nome, sabe? As pessoas usam o nome de Deus como uma forma de benefício próprio, de exaltação do próprio ego, exaltação do próprio eu. E ela pega o nome de Deus, que é poderoso, e ela tenta diminuir o nome de Deus e fala: Deus falou que vai fazer isso, isso e isso, e vai acontecer, o teu milagre já está aí, você só precisa crer, e se você... Irmãos, isso é invocar o nome do Senhor em vão. E a Bíblia deixa claro, veja que o mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor em vão, porque não ficará impune aquele que assim o fizer. Irmãos, não podemos invocar o nome do Senhor, dizer que Deus está fazendo uma coisa quando Deus não está fazendo. Temos que ter muito temor quando a gente fala em nome do Senhor Jesus. Quando a gente vai fazer alguma coisa e diz que é Deus que está falando. Quando a gente vai, enfim, querer algo e a gente invoca como se Deus fosse obrigado a nos abençoar só porque invocamos o nome dele. Isso é manipulação do nome dele. Isso é manipular a divindade.
Jesus, eu preciso, sei lá, de uma bênção. Então eu falo, no nome de Jesus agora eu serei rico. Eu quero ser rico. E aí eu manipulo a divindade falando no nome dele para que ele se sinta obrigado agora a me enriquecer. E isso é pecado. Isso é a quebra do terceiro mandamento. E o último aprendizado que nós temos neste mandamento é, no hebraico, a palavra não tomarás, ela significa tissá, do hebraico é tissá, que significa levar, carregar, tomar sobre si. Tissá, essa palavra no hebraico, vai nos dar a outra e última informação, né, a terceira, e última informação, o terceiro e último aprendizado, que é, não podemos carregar sobre nós o nome do Senhor de maneira vã. Como assim? Eu sou cristão e eu ando como um mundano. Não está correspondendo. Eu falo que sou uma coisa, eu carrego sobre mim o nome de Deus, eu tomo sobre mim o nome de Deus, dizendo que sou cristão. Isso eu fiz quando eu me batizei nas águas. Então eu disse claramente, publicamente para todo mundo, a partir de agora eu sou uma nova criatura. E aí eu falo que sou cristão, professo a minha fé publicamente, ando por aí falando que sou crente, às vezes fala que é pregador, que é pastor, que é bispo, que é padre, que é diácono, enfim. E a pessoa usa do nome de Deus sobre a vida dela, mas a conduta de vida dela não condiz com o nome que ela está usando. Ela está carregando o nome de Deus de maneira fútil, de maneira vã. Então ela não tem um testemunho de cristão, mas ela diz abertamente que é cristão. Faz com que o povo lá do mundo, a pessoa que não é crente, ele olhe, o pagão olhe e fala, ó lá, se é para ser crente desse jeito, eu prefiro ser do jeito que eu sou. A pessoa diz que é crente, mas faz coisa pior do que eu faço. Irmãos, nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Não podemos carregar o nome do Senhor em vão também nos nossos atos. Dizer que é crente, mas não dar importância para o testemunho de vida é muito perigoso. Quando eu falei sobre a eleição de Davi, o chamado de Davi, eu deixei muito claro lá atrás que muita gente olha para aquele versículo, Deus não vê como vê o homem, e pensa assim, importa como Deus vê, importa somente o que Deus está olhando para dentro de mim. Irmãos, quando Deus escolhe Davi, Deus ele olha de um jeito diferente, porque Davi ele tinha testemunho. Davi ele era um homem honesto, ele era um homem íntegro. E era isso que Deus estava vendo em Davi para escolher Davi. Deus não estava olhando um homem forte e poderoso para ser rei. Deus estava querendo caráter. E Deus procura assim, pessoas que tenham bom testemunho. Olhe lá quando Paulo está falando em Timóteo, no livro de Tito, sabe? Quando ele fala sobre como tem que ser um obreiro, o obreiro tem que ser aprovado por Deus. Deus não vai escolher qualquer um para a sua obra. Deus quer pessoas que tenham um bom testemunho, ou seja, pessoas que carreguem o nome de Deus de maneira digna. O terceiro mandamento ele não pode ser quebrado porque ele gera escândalo para aqueles que não conhecem a Deus. Por isso, não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Não falar por falar em jogar em piadas, coisas assim do tipo. Não podemos invocar o nome do Senhor. Agora eu tenho um dom e eu fico usando o nome do Senhor a bel prazer. E não podemos também carregar o nome do Senhor. Como todo e qualquer crente, não se pode ter um mau testemunho de cristão. Se você é cristão, você precisa mostrar através também das suas obras que Cristo habita na tua vida. Amém, meus irmãos? Este foi o terceiro mandamento. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais. Deixe seu like aí. Coloque aí nos seus comentários o seu amém, o seu glória a Deus. E eu espero você no próximo vídeo. Fique com Deus, fique na paz do Senhor. Amém.